A história começa nos apresentando Myung Senju, um rapaz de uma família muito rica, que ultimamente sofria de um grande problema. Seu corpo estava agindo de maneira estranha, ele sentia uma sede que aumentava cada dia, além de uma febre que parecia que não iria passar. Quem diria que uma noite de diversão seria tão problemática, ele pensou. Ele é tirado de seus pensamentos por alguém o chamando, balançando uma garrafa de água em sua frente. Era seu colega de tutoria da faculdade, que estava lhe perguntando se ele havia terminado seu relatório de estudo. O rapaz conta para Senju que precisavam acabar de analisar o Código Penal, é por isso que ele trouxe alguns exemplos e anotações. Senju apenas concordou com seu colega e continuou a pensar por que estava se sentindo tão mal. Talvez ele devesse ir ao médico, pensou. Se pegou perguntando a si mesmo como tudo isso começou a acontecer, e lembrou que esse problema ocorreu há uma semana atrás, desde que conheceu uma pessoa. A cena corta para uma semana atrás em uma boate, onde Senju reclamava que estava farto daquele lugar. Seu amigo perguntou o porquê daquela mudança de humor, já que só fazia apenas 30 minutos desde que entraram. Senju responde que o pessoal daqui fedia, pois sempre que vinha para cá, 3 idiotas sempre vêm me incomodar dando em cima de mim, só porque sou de uma família rica cheia de juízes e promotores. Seu amigo comenta que a família de Senju era bastante influente e que iriam entrar nas eleições parlamentares. Ele comentou dizendo que a família de Senju tinha bastante poder. Senju o interrompe dizendo que seu amigo estava falando besteira e mandou apenas beber. Senju falou para seu amigo que estava deprimido e também que não tinha ninguém para se divertir, então a única opção era encher a cara de bebida. Seu amigo questionou se Senju estava com problemas, e para seu próprio bem deveria voltar para a casa de seus pais, porém Senju respondeu que não podia voltar para casa agora, pois ele tinha se tornado um lixo, e que na primeira oportunidade seus pais fechariam a porta em sua cara. Seu amigo perguntou a Senju se ele se inscreveu no curso de tutoria. Senju responde que sim, e que iria ter aula com uma pessoa muito bonita de pele tão branca como marfim. A conversa entre os dois amigos foi interrompida por 2 rapazes chamando Senju para beber. Senju apenas concordou e pensou o quanto sua vida se tornou um verdadeiro saco. Depois de muita bebedeira, Senju resolveu sair daquele ambiente. Enquanto caminhava-se apoiando-se na parede por estar bastante bêbado, pensou sobre as palavras do seu amigo: do que adianta ter uma família rica, que só se importa com sua dignidade, e lhe força a estudar em uma universidade de elite, com pessoas das mesmas classes de ricos narcisistas, com quem eu me criei, pensou Senju meio deprimido. Ele é tirado de seus breves pensamentos ao esbarrar sem querer em uma pessoa. Rapidamente Senju se desculpou encarando um rapaz em sua frente. Apesar de estar com a visão meio embaçada, pôde perceber a pele do rapaz, que era tão branca como marfim. Seu amigo ao longe gritou o nome de Senju, perguntando o que ele estava fazendo. Senju não queria voltar para aquela mesa, pois não queria ficar mais depressivo ao ouvir seus colegas falando de como a família dele era rica, na qual fazia Senju se sentir como um lixo ambulante. Então, para fugir daquela situação, resolveu chamar o rapaz que esbarrou para tomar uma bebida. Senju e o rapaz conversaram sobre várias coisas. Senju deitava sua cabeça em cima da mesa, enquanto encarava o rapaz em sua frente. O tal rapaz, de uma maneira bastante gentil, fez um leve carinho em Senju, o perguntando se ele queria ir a um lugar com ele. A cena corta para uma porta se fechando. Senju e o rapaz estavam juntos. Ele não podia imaginar que aquele convite chegaria a isso. Nos é revelado que o rapaz misterioso era na verdade seu colega de faculdade. Senju, ao encarar seu colega, percebeu que seu rosto era tão branco quanto seu corpo. Ele é tirado dos seus pensamentos quando seu colega o chamou fazendo uma pequena oferta. Ele perguntou a Senju se ele podia morder seu pescoço. Senju concordou, porém o perguntou o que ganharia em troca. O rapaz respondeu que Senju poderia fazer com ele o que quisesse.
Em um abraço gentil, o rapaz perguntou a Senju se ele largaria tudo dessa vida e viveria com ele para sempre. Senju, meio confuso, apenas concordou, pois estava embriagado pelo prazer do momento. Senju, com sua mão sapeca, brincava com o rapaz em sua frente, enquanto encarava o que seu colega iria fazer. Seu colega se apoiou em Senju, pois mal consegui ficar em pé. Se é que vocês me entendem. Logo após isso, Senju sentiu uma dor horrível em seu pescoço, como se 2 agulhas penetrassem sua pele. Senju, ainda sentindo dor, jogava seu colega em cima da cama, perguntando que seu colega tinha uns desejos estranhos. O rapaz em sua frente revelou-se um vampiro mordendo os dedos de Senju. Com um olhar penetrante, o vampiro falou a Senju que ele finalmente era seu, e logo após tudo ficou escuro. Senju foi trazido para a realidade com o seu colega lhe chamando e perguntando se ele estava bem. Senju olhou para frente e pôde perceber um sorriso vitorioso nos lábios de seu colega, lhe mostrando sua verdadeira natureza. A cena corta novamente ao passado, nos mostrando Ryung, e como vocês podem perceber, ele é um vampiro. Ele sempre viveu sozinho nas montanhas, sobrevivendo se alimentando de animais. Ryung se afastou dos outros de sua espécie, pois ele não queria problemas, então resolveu viver isolado, mas com o passar do tempo, a solidão o atingiu e pensou que talvez a única alternativa para ele seria o sono eterno. No entanto, certa noite um outro ser de sua espécie apareceu e falou para Ryung que se ele estivesse se sentindo solitário, ele deveria ir ao mundo humano, e foi isso que Ryung fez. Ele entrou em uma universidade, e por conta de suas boas notas, ele ganhou uma bolsa de estudos no curso de Direitos. Porém, nada é fácil, e Ryung viveu tanto tempo sozinho que esqueceu como socializar, não conseguia fazer amizades, então pensou que o problema era ele mesmo. Nas aulas, ele sempre ficou sozinho e não conversava com ninguém. Ele parece até eu nos dias de escola. Em casa, Ryung estava mais deprimido do que antes, questionou ao vampiro que o ajudou, dando a ideia de ir ao mundo humano. Ryung falou ao seu colega que não conseguiu amizade nenhuma e agora estava se sentindo mais solitário do que nunca. Seu colega questionou a Ryung que ele está tendo dificuldades porque os humanos são de espécies diferentes, e falou para Ryung que se ele se sente tão só, deveria transformar algo humano em seu familiar. Familiar não é a mesma coisa que um escravo. Ryung pergunta ao seu colega, que responde que sim. Tudo que Ryung tinha que fazer era morder um humano e o transformar em seu familiar, fazendo aquele familiar obedecer o seu criador. Isso era um dos privilégios de vampiros com puro sangue. Ryung tinha vivido tanto tempo que não havia pensado naquela opção, então ele queria se agarrar em qualquer coisa que fizesse aquela solidão que sentia ir embora. Seu colega então fala que se Ryung quisesse encontrar seu familiar, deveria ir a esse lugar, pois era um ambiente perfeito, na qual podia se encontrar sangue de melhor qualidade. Ryung, sem nenhuma outra opção, resolveu ir ao lugar mencionado pelo seu colega, porém acabou descobrindo que o lugar era uma boate gay com homens por toda parte. Porém não adiantou de nada, já que não conseguiu iniciar qualquer conversa com ninguém e continuou isolado. Decidiu ir embora, pois não iria conseguir nada naquela noite. Esbarrou com alguém no caminho e percebeu que era Myung Senju, seu colega de faculdade, que era bastante popular e sociável. Ryung ficou surpreso quando o rapaz de repente passou seu braço em volta do seu pescoço e o convidou para tomar uma bebida. Além disso, Senju completou dizendo que Ryung era seu tipo, e Ryung finalmente havia conseguido seu familiar. Ele pensou, o que deixou o rapaz bastante interessado na ideia, pois não iria mais precisar procurar. Ryung revela a Senju que ele era um vampiro e perguntou ao rapaz se ele iria com ele. Senju apenas respondeu que sim, que seria dele. No entanto, aquilo ocorreu há uma semana atrás e Senju nem sequer lembrou do que aconteceu, pois estava embriagado quando Ryung o transformou.
e aquilo deixava Yoongi bastante irritado. O rapaz observou Senju em sua frente, que agora sofria com o processo final da sua transformação. Tudo que Yoongi precisava era esperar e cuidar do rapaz, para que ele não machuque ninguém. Mais tarde Senju resolveu ir à biblioteca da faculdade, para poder encontrar o livro que o ajudasse com o assunto de tutoria, mas apenas ficou encarando a estante de livros em sua frente, e Yoongi o chamou perguntando se seu colega havia encontrado o que estava procurando. Senju apenas disse que não, e se desculpou, e Yoongi resolveu o ajudar se abaixando para pegar o livro. Enquanto isso, Senju o encarava, observando a pele branca do colega, e uma terrível sede o atingiu. Ele queria morder aquela pele, Senju pensou, e Yoongi o chamou novamente trazendo Senju à sua lucidez de volta. Falou que iria embora, mas antes tocou no rosto de Senju gentilmente, e falou que se ele não conseguisse aguentar a sua sede, Senju poderia ligar para ele. Senju por sua vez apenas concordou confuso. No dia seguinte os sintomas de Senju pioraram. Pensou que deveria ir ao médico, porém acabou desistindo da ideia, ao pensar o que a sua família iria dizer dele, pois a primeira coisa que seus pais iriam falar era o quão inútil ele era. Então, não tendo opção, ele resolveu ligar para Yoongi, mas estava tão desesperado por conta da sede, que não deu atenção ao celular, e nem percebeu que Yoongi estava do outro lado da linha. Enquanto isso, uns dos colegas de Senju apareceram o chamando, fazendo o rapaz olhar para trás, e como se fosse um instinto, Senju puxou a garota para morder seu pescoço. Para a sorte de Senju, Yoongi conseguiu impedi-lo de machucar alguém, fazendo o rapaz voltar a si. Yoongi puxa Senju para um local mais afastado das pessoas, e falou para Senju que se ele estivesse faminto poderia mordê-lo. Senju, ainda cansado e exausto de lutar, apenas cedeu aos seus instintos. No entanto, a sanidade tomou conta da sua mente a partir do momento em que sentiu o gosto do sangue. Senju, ainda embriagado pelos instintos, puxou Yoongi até o dormitório da faculdade. O rapaz não conseguia se controlar, sua sede só aumentava, e Yoongi, mesmo sendo imortal, se preocupou, pois a perca de sangue seria bastante perigoso para ele. Senju, ainda entorpecido pela adrenalina do momento, murmurou com a voz trêmula, porque Yoongi parou de se mexer. Mas antes que a pergunta se completasse em sua mente, a verdade o golpeou como um relâmpago sombrio. Seus olhos se arregalaram, o sangue pareceu congelar nas veias, e um grito silencioso se formou em sua garganta. Horas se passaram desde que Senju voltou a si. Não conseguia segurar as lágrimas, pois acabou ceifando a vida da pessoa que lhe ajudou. De repente, como se fosse um filme de terror, sons de ossos foram ouvidos, e Yoongi estava vivo novamente, e perguntou o motivo do choro de Senju. Senju, ainda em lágrimas, perguntou como Yoongi estava vivo, pois ele havia o matado, e Yoongi apenas respondeu que vampiros não morrem por perca de sangue, afinal eles eram imortais, e isso não iria o machucar, e falou que agora Senju era como ele, e que agora Senju era apenas seu, e de mais ninguém. A cena corta para algumas semanas depois, com o amigo de Senju surpreso. Ele pergunta a Senju se ele iria realmente desistir das aulas de tutoria, e Senju respondeu que sim. O amigo de Senju, ainda surpreso, falou que era um desperdício, pois Senju vinha de uma família cheia de médicos e promotores, e bastava Senju fazer uma simples prova que sua vida seria resolvida. Senju então respondeu que seria horrível viver sobre os padrões dos outros, além disso, seria uma vida chata de se viver. Com os olhos brilhando e com um belo sorriso, ele se despediu do amigo. Agora não preciso mais me preocupar com essas coisas, disse, com a voz suave, e o coração transbordando de amor. Ele havia encontrado alguém que o fazia sentir seguro e amado, pois ele finalmente aprendeu como era sorrir e se sentir feliz novamente.